entender sobre Firewall é uma das etapas que mais marcam o seu aprendizado. Você, quando monta seu servidor pfSense, normalmente acaba planejando seu uso para gerenciamento efetivo de sua rede. E esta efetividade nos obriga a fazer um controle preciso de regras de passagem e controle de pacotes. É este controle que precisamos aprender a fazer no pfSense, mas para chegarmos a este objetivo, é necessário que você aprenda um pouco sobre os tipos de firewall e fluxo de pacotes em um firewall. Vamos lá! Já percebemos que na instalação do pfSense, o firewall por padrão é todo aberto, até para permitir que você consiga iniciar seu uso, sem muito contratempo. Assim, como vamos trabalhar de forma aberta, significa que vamos possuir uma única regra que libera todo o tráfego. Portanto, a personalização ou não de regras fica totalmente livre ao usuário. Bom, um firewall aberto é aquele em que esta única regra libera o tráfego de rede em todas as interfaces. Mas o firewall fechado seria o oposto? Com certeza, uma vez que todo o tráfego fica fechado, o sistema automaticamente é denominado de sistema de firewall fechado. Existem situações mistas? Não, até o momento não há uma lógica que misture um firewall aberto e fechado. O máximo que pode acontecer é que para distintas interfaces, aplica-se um ou outro método de trabalho com firewall. E, realmente o assunto até pode confundir um pouquinho a nossa cabeça, mas se soubermos exatamente como o firewall trabalha, tanto na forma aberta como fechada, torna-se possível entender até então o básico do assunto. Mas, vamos lá. Primeiro, um firewall do tipo aberto é aquele em que vamos criando regras de acordo com a necessidade do ambiente. No fechado, há uma qualidade maior em termos de segurança, mas ao mesmo tempo exige a construção de regras para cada liberação necessária. Obviamente, um firewall fechado sempre será mais seguro, mas para entendimento deste conteúdo, vamos trabalhar com o firewall do tipo aberto, que inclusive serve de entendimento para a construção de um firewall fechado. O fluxo de pacotes também precisa ser compreendido, pois é com este entendimento que vamos conseguir criar regras de firewall, buscando compreender como podemos tratar cada condição de tratamento para um pacote. Este conhecimento é praticamente universal, uma vez que é utilizado em outros sistemas como o Linux. Observando o desenho que criamos, você observa que há 4 condições de tratamento de pacotes. Como estão separados por cor, fica mais fácil seu entendimento. A primeira regra de sentido de fluxo, denominada de aceitar ou pass, permite a passagem do pacote, liberando o tráfego, desde que este satisfaça a regra. O seu próprio pfSense, na configuração atual é um exemplo típico, pois uma única regra inserida permite que o tráfego tanto no sentido de origem para destino, como destino para origem, vindos de qualquer porta e qualquer protocolo de conexão, estão liberados. Quanto à negação de pacotes em um ambiente de firewall no pfSense, há 2 modalidades, que trabalham quase de forma similar. A primeira delas é o bloqueio, ou block. O bloqueio realiza o descarte do pacote, evitando sua intrusão em seu ambiente, mas não informa a origem sobre a medida. Já a rejeição do pacote, ou reject, rejeita o pacote, mas informa a origem sobre a sua situação. Para entender melhor, na prática tanto o block como o reject fazem a mesma tarefa. Apenas no reject, há o retorno para a origem sobre o descarte de cada pacote enviado. Em termos de segurança, utiliza-se mais o block, evitando qualquer retorno de negativa do pacote. Mas, o uso do reject faz-se útil somente quando há aplicações que realmente necessitam do retorno de negação, como é o caso de alguns softwares específicos. Conhecer também os protocolos envolvidos na negociação de um pacote é essencial para a administração de um firewall bem configurado. Quando falamos de conexões de redes, existem vários protocolos que necessitam de controle, mas na realidade, as conexões trabalham com 3 principais tipos de protocolo. O TCP, o UDP e o CMP. Todos estes 3 protocolos são essenciais e lidam diretamente com a conectividade de informações. O protocolo TCP é o mais utilizado em conexões de rede.
Seu alto uso é justificado pelo fato de ser um protocolo que trabalha com o controle da informação recebida, ou seja, o destino informa a origem sobre a recepção correta de cada pacote enviado. Logo, se houver falhas na transmissão, o mesmo pacote é retransmitido, o que viabiliza o uso de conexões com protocolo TCP em ambientes com baixo grau de estabilidade. O protocolo UDP veio para corrigir uma grande desvantagem do protocolo TCP. Por ser um protocolo que obrigatoriamente verifica o envio correto do dado, torna-se um protocolo lento para envio de informações que necessitam da maior agilidade possível em sua entrega, como conexões rápidas em enlace de VPN ou ligações via voz, que não exigem a robustez do TCP. Ainda, o UDP pode substituir o uso de conexões de TCP em ambientes totalmente controlados, como em conexões de fibra óptica, quase que sempre 100% confiáveis. E finalmente, podemos trabalhar com o protocolo ICMP, que basicamente faz o controle de status de comunicação em rede. Este protocolo não transmite dados, apenas status de informações, principalmente através do ping e trace route, que utilizam os frames ICMP de resposta para averiguar o caminho ou o tempo que o pacote transita até o destino. Por questões de segurança, este protocolo normalmente acaba sendo filtrado, pois para o atacante ou o analisador de uma informação externa, não necessita perceber que este host está ativo através do disparo de ICMP. Seguindo a lógica, se há uma conexão, há a presença de uma porta. As conexões, que são realizadas em uma porta de comunicação, podem ser baseadas em TCP ou UDP. Estas portas, por padrão, obedecem a uma regulamentação específica, gerenciada pela IANA, entidade mundial responsável por designar endereçamentos de redes, regras e portas. De forma oficial, existem atualmente 65.535 portas disponíveis para o uso de conexões, seja TCP ou UDP. Como o intervalo de portas é grande, acabamos nos deparando também com portas não oficiais, ou seja, portas não devidamente homologadas, mas que são utilizadas por alguma aplicação. Independente se é porta oficial ou não, sempre podemos fazer o controle de seu fluxo. Então, como portas oficiais, podemos listar o uso da porta 21 para o FTP, porta 22 para o SSH, porta 53 para o DNS, porta 67 para DHCP, porta 80 para Web, porta 110 para PUP e demais portas que utilizamos no dia a dia e que são oficialmente homologadas. Ao mesmo tempo em que contamos com as portas não oficiais, ou seja, portas não homologadas, que acabam utilizando um número de porta não atribuído oficialmente ou por estar livre, acabam atribuindo a seu uso. Como por exemplo, a porta 4662 do Vinx, porta 4002 do Kaseya, porta 9090 para VoIP e demais aplicações. Agora que já temos todos os preceitos teóricos, falta apenas um entendimento de que as regras possuem sua leitura de acordo com sua prioridade. Por exemplo, se a regra geral é liberar todo o tráfego, quando criamos uma regra de negação, esta somente será efetivada se satisfazer determinada condição. O mesmo vale para um firewall fechado. A regra de fechamento somente será exceção, se uma determinada regra de liberação satisfazer todas as suas condições. Com todo este entendimento, agora fica mais fácil começarmos a conhecer melhor o firewall do PSense. Assista a aula e recomendamos que você, em caso de dúvidas, agende aula com o profissional da Elenux que acompanha você. Acessando o menu principal, na opção Firewall, Regras, você verá que existe um menu com 3 opções diferentes. A opção flutuante, que trabalha com a comparação entre regras, através do conceito match. Ou seja, se a comparação condizer a situação do pacote, automaticamente a regra é executada. Temos também a opção WAN, que é a sua rede externa, no caso, o link de internet que está conectado em seu PSense. E finalmente a opção LAN, que será a que mais trabalharemos, que trata de regras específicas para sua rede interna. Com este entendimento, vamos fazer uma primeira regra na aba LAN, para restringir o acesso a uma rede específica. Para criar uma regra, basta clicar no botão mais, localizado no canto superior direito. Observe que o primeiro campo trata da ação que podemos tomar.
vamos realizar um bloqueio, não informando a quem cair nesta regra sobre a ação. Posteriormente, vamos visualizar a interface da qual estamos trabalhando a regra. Como escolhemos a aba LAN, a informação já vem por padrão. A versão de TCP sempre será a versão 4. O protocolo, você pode selecionar TCP/UDP, que tratará as duas formas de conexão. Quanto à origem, podemos especificá-la de várias regras. Apenas para seu aprendizado, podemos especificar como origem qualquer host único ou aliás, que utilizamos para apenas um computador ou um apelido de regras, que vamos aprender posteriormente e que agrupa uma série de endereços. Por rede, onde especificamos que rede origem vamos utilizar para a regra. Como a interface é LAN, não faz-se uso de interfaces origem como VANet ou VAN endereço. Quanto ao destino, é a mesma lógica. Podemos informar as mesmas opções, mas agora trabalhar também como destino, caso este seja o objetivo da regra, com as informações de VAN, bem como a opção TIS Firewall, quando o objetivo for o próprio firewall. Além de apontarmos origem e destino, podemos apontar uma única porta ou intervalo específico para bloqueio. Agora, se for necessário, você pode marcar a opção para fazer load de pacotes. Entendido o básico desta seção, vamos realizar a seguinte ação. Bloquear a rede do UOL para todos os computadores de nossa rede, que está em 192.168.20.0, com máscara 24. A máscara deve sempre ser preenchida corretamente, sob o risco de sua regra não funcionar adequadamente. Vamos agora ao destino e escolhemos novamente a opção rede, pois será uma rede que iremos bloquear, independente de seu intervalo de porta. É importante frisar que o provedor UOL utiliza duas faixas distintas de rede, portanto, vamos realizar o bloqueio para as duas redes, a 200.221.0.0 com máscara 16 e 200.147.0.0 com máscara 16. Como você ainda não aprendeu a utilizar o aliás, vamos fazer duas regras. Primeiro, utilize o IP 200.221.0.0 com a máscara 16 como destino e informe na descrição a informação similar a esta. Bloqueio UOL rede 221. Clique em salvar e vamos novamente fazer o bloqueio, agora para a rede 200.147 com máscara 16. Para conferir se as regras foram bem escritas, basta olhar no painel da LAN, se as mesmas estão listadas. E sempre, clique no botão Aplicar modificações, para que estas regras já funcionem automaticamente. Não esquecendo que por ser regras de bloqueio, o ícone de status aparecerá com um X em vermelho, informando facilmente em qual situação a regra está trabalhando. Então, como podemos observar, as duas redes estão bloqueadas. Para testar, basta tentar abrir o site www.uol.com.br e o mesmo está sem acesso. Significa que nossa regra funcionou e muito bem, pois bloqueamos as duas redes utilizadas pelo provedor. Fazendo desta forma, até parece que é muito fácil. Agora, dificultando um pouco, vamos ilustrar e utilizar nossos conhecimentos adquiridos para criar uma exceção à regra. É extremamente comum, no ambiente corporativo, haver níveis de acesso, direcionados a diretores ou gerente de empresas. Mas, como fazer a liberação para este grupo específico? Inicialmente, vamos pegar o próprio exemplo do UOL e fazer a liberação de um único IP, para que você entenda a lógica.
Ao invés de utilizarmos a opção block, vamos utilizar a opção pass, onde informaremos na origem o endereço IP da máquina a ser liberada e no destino, vamos informar para cada regra criada, as faixas do provedor UOL, que é a de 200, 221, 00, máscara 16 e 200, 147, 00, máscara 16. Para exemplos como origem, estaremos utilizando o IP 192, 168, 22, que é o IP do computador responsável pela elaboração de aulas. Você pode substituir este endereço pelo de sua estação. Feito o processo, basta clicar no botão Salvar e clicar em Aplicar as modificações. Sem aplicar as modificações, você não conseguirá aplicar suas novas regras. Perfeito, você percebeu que as regras funcionaram exemplarmente. Mas agora, vamos cair em um outro conceito, que trabalha com aliases e é um assunto incluso no conteúdo de Firewall. Aliás, nada mais é que uma função existente no pfSense, que organiza informações, seja de endereços de rede, tanto como endereço IP como endereço de nome, evitando o uso de regras repetidas e facilita a alteração de informações, pois qualquer alteração realizada em um alias, é imediatamente lida pelo sistema. Então, com o alias, poderíamos ter facilitado e muito o trabalho de criação de regras de bloqueio e liberação do provedor UOL, não é verdade? É este o objetivo, compreender muito bem a forma de como este procedimento trabalha, e substituir as regras atuais pelas com o uso de alias. Então, brincando um pouco com a ideia, se podemos utilizar um alias para destino, como no caso do provedor UOL, podemos também criar alias para origens, como no caso de um grupo específico para diretores. Vamos colocar a mão na massa e realizar estas alterações. Agora, conhecendo o lado prático, vamos acessar ao menu Firewall e na sequência, Aliases. Observe que podemos trabalhar com 3 tipos de aliases, bem como a opção Todos, que permite a criação livre de acordo com a necessidade do usuário. Vamos conhecer um pouco mais de cada opção. A primeira opção é a opção IP, que traz 3 botões. O botão mais permite criar um alias por padrão com tipo host, ou seja, pode-se inserir o IP de endereço a trabalhar ou o nome de máquina ou domínio. Vamos começar pelo básico e criar um alias para a rede UOL, pois é nesta seção que poderemos criar um alias para tratamento deste dado. Mude o tipo para a rede. Basta inserir o nome UOL, com descrição. Também como UOL e clicar no botão mais inserir primeiramente a rede 200, 221, 00, alterando a máscara para 16, identificando a máscara correta de rede. Na descrição, faça a observação de que a rede 221 da UOL. Clique novamente no botão mais e insira agora a rede 200, 147, 00, novamente com máscara 16, como rede 147 UOL e clique em salvar. Lembrando que um alias criado não é um alias em uso. Você pode possuir dezenas de aliases e eventualmente utilizar um ou outro. Fica a seu critério. Pois bem, agora vamos criar um novo alias, desta vez para os diretores. Vamos imaginar que temos 3 diretores, um utiliza o IP 192, 168, 22, um segundo 192, 168, 23 e o último 192, 168, 24.
Novamente, basta clicar no mais na opção IP e inserir as informações, como o nome, que deve ser diretoria, bem como a descrição, mas o tipo continuará como host. Insira cada endereço, informando na descrição a qual diretor pertence. Em nosso caso, colocamos diretor 01, diretor 02 e diretor 03. Agora, basta novamente salvar e aplicar as modificações. Ótimo, agora você possui os dois aliases que devem ser trabalhados no firewall. Com tudo pronto, agora vamos novamente na opção LAN e vamos apagar todas as nossas regras criadas, com o objetivo de refazê-las utilizando os aliases. Para tanto, basta clicar no botão de X para excluir cada uma das regras, e vamos refazê-las. A vantagem é que teremos apenas uma regra block geral, com o uso do alias. Clique no mais e crie a primeira regra, observando que sua ação é de bloqueio, ou seja, block. O protocolo é TCP ou DIP, a origem é do tipo rede, com o endereço 192.168.20.0 máscara 24 e o destino é uma novidade. No tipo, onde está apontada a informação host único ou aliás, informe apenas o nome UOL, que o sistema trará automaticamente. Você precisa entender que o alias está substituindo ambas as redes do UOL. Basta colocar a descrição correta e clicar no salvar. Aplicando as modificações, vamos fazer agora uma regra de liberação para a diretoria. De antemão, você vai usar dois aliases, o da diretoria e o do UOL. Clique novamente no mais, sendo que a ação continua sendo PAS e o tipo TCP e UDP. Clique no tipo de origem e especifique o tipo host único ou alias e informe o alias diretoria. Para o destino, faça a inserção do alias UOL. Na descrição, informe que este é a regra de liberação da diretoria.